A paz do Senhor Jesus a todos que me ouvem neste momento. Já quero saudar a todos, com a paz do Senhor. E esse mesmo que vos fala é o pastor Carlos Júnior, da Igreja Pentecostal do Filho de Deus, da cidade de Almenara. E eu queria neste momento trazer um estudo da Palavra de Deus, que se encontra em 1ª Epístola de Pedro, capítulo de número 3, versículo 1, 2 e 3. Nós vamos aqui aprender mais com a palavra do Senhor, e eu tenho certeza que nós vamos ter mais a nossa vida edificada por Deus. A Bíblia diz que a verdadeira fé, ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra do Senhor. E muitas pessoas têm dúvida a respeito disso que nós vamos ler aqui nesta hora, Muitas pessoas têm dúvida a respeito disso, se pode, se não pode, se é pecado, se não é pecado. Nós vamos ler a Bíblia falando aqui sobre os enfeites. Será que é pecado ou não? Um brinco, um cordão, um anel, um frisado do cabelo, uma joia. Será que é pecado ou não? O que a Bíblia diz? O que a Bíblia fala sobre isso? É que nós vamos ler aqui agora e vamos tirar a dúvida de vocês dentro da palavra de Deus, tá bom? Vamos ler aqui. 1ª Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 1, 2 e 3. Diz assim a palavra do Senhor. Semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. Versículo 3. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes. Amém? Só até aí. Vamos, só até o versículo 3. E a Bíblia fala aqui bem claro conosco, Todos aqueles que temem a Deus, todos aqueles que têm o Espírito de Deus na sua vida, com certeza, quando ele lê esses 3 versículos que nós lemos, o Espírito Santo vai revelar para ele a verdadeira palavra, porque está bem claro. Porque a Bíblia nós temos que ler no Espírito. Porque hoje em dia há tantas religiões, porque hoje em dia há tantas seitas, porque hoje em dia há tantas denominações, enfim, espalhadas pelo mundo todo. Porque cada um quer interpretar a Bíblia ao seu bel prazer. São poucos que estão interpretando a Bíblia sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. E a Bíblia, se o homem e a mulher lê na carne, sem a direção de Deus, ele vai acabar distorcendo a palavra, ele não vai entender, ele vai ficar confuso. Mas aquele que está no Espírito, que tem o Espírito de Deus na sua vida, ele não é confundido. Porque Jesus, o Espírito Santo, traz a verdadeira revelação da palavra para ele e para ela. Então vamos continuar aqui. Versículo 1. Semelhantemente a vós, mulheres, sede sujeita a vosso próprio marido, para que também, se algum não obedecer à palavra pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. Aqui está falando bem claro que a mulher tem que ser sujeita ao seu marido. Em outra passagem a Bíblia fala que a mulher deve ser sujeita
ao homem, como o homem ser sujeito a Cristo. Tudo dentro da palavra de Deus tem ordem, tem decência, tem regras, tem mandamentos. Então, a mulher ser sujeita ao seu marido, como o marido também ser sujeito a Deus, a Jesus. Continuando. Para que também, se algum não obedece à palavra, quer dizer, se também algum não obedecer à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. Quer dizer, se o marido também não obedecer à palavra, pelo procedimento da mulher, ele vai ser ganho sem palavra. Ele não vai ter autoridade para pregar. É por isso que a Bíblia diz que aquele que governa bem a sua casa, ele vai governar bem a igreja. Mas aquele que não governa bem a sua casa, como ele vai governar a igreja de Cristo? Não tem como, né? Continuando. Versículo 2. Considerando a vossa vida casta em temor. Quer dizer, a nossa vida ela tem que ser casta em temor diante de Deus. O que é casta? O que significa? Um dos significados da palavra casta. Tem que ser rígida em temor. Viver uma vida rígida em temor. Amém? Versículo 3. É o que nós queremos estudar, é o versículo 3. Eu dei apenas uma leve abreviada aqui no versículo 1 e 2 para nós chegar aqui no versículo 3, que nós vamos meditar mais aqui. Diz assim: o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro e na compostura de vestes. Agora, esse versículo 3 aqui é que tem confundido a cabeça de muitos. E muitos, por causa das suas vaidades, por causa dos seus desejos carnais, que querem se amostrar, a sua aparência física, se embelezar para o homem, se embelezar para a mulher, se embelezar para o mundo, eles têm distorcido essa palavra. Quantos pastores, quantos obreiros, quantos irmãos, quantas irmãs que dizem que são de Deus e têm distorcido essa palavra, enquanto a palavra é bem clara. Vou ler novamente e repetir bem claramente. O enfeite delas é que está falando das mulheres. Não seja. A palavra não é uma negação, uma proibição. Que o enfeite delas não seja. Então não pode ser o exterior. O que é o exterior? É a aparência. Então Deus está falando bem claro através do apóstolo Pedro. O Espírito Santo está falando bem claro através do apóstolo Pedro que o enfeite da mulher não seja o exterior, a aparência. Aí vai falando o que não pode na aparência, o que é vaidade, o que é pecado. A Bíblia vai falando, o Espírito Santo vai falando através do apóstolo Pedro. Mas muitos têm sido rebeldes, muitos têm sido desobedientes e muitos, por causa da sua vaidade, porque quer andar como o mundo anda, estão distorcendo essa palavra. Mas a Bíblia nos diz bem claramente: ai daquele que acrescentar alguma coisa que não está escrito. E ai daquele também que tirar algo que está escrito na palavra de Deus. A Bíblia ela tem que ser pregada como ela é. Eu estou pregando aqui a Bíblia como ela é. O enfeite delas não seja. Quando nós falamos para o nosso filho, não vai, é não vai. Não faz, é não faz. E Deus está falando aqui, não seja o exterior, não seja a aparência. Nós não temos que agradar o mundo. Nós não temos que ficar bonito para o mundo. Nós temos que agradar a Deus e temos que viver em novidade de vida. Porque a Bíblia é bem clara dizendo que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo é feito novo.
Como é que você diz que está em Cristo e você não fez nada novo na tua vida? Não mudou nada? Você vive a mesma vida que você vivia no mundo? As mesmas práticas erradas de vaidade, pecado, sensualidade, moralidade? Você não mudou, você não converteu ainda. A palavra convenção significa transformação, mudança. Os crentes hoje em dia estão aceitando Jesus de lábios para fora, a maioria, uma grande parte. Não tem mudança de vida, não tem transformação de vida. Temos que nascer de novo, temos que ser nova criatura em toda maneira de viver. A Bíblia nos deixa bem clara, falando: sede santos em toda maneira de viver. No corpo. Aí você que fala que Jesus só quer o coração, aqui é que a Bíblia fala: sede santo em toda maneira de viver. No corpo, na alma e no espírito. O corpo também tem que ser santo. O teu corpo tem que ser santificado, tem que ser separado do mundo. Tem que ser separado das coisas do mundo. Então, continuando, versículo 3. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos. Olha, ó. Então, o enfeite não seja o exterior, a aparência, o físico, para se amostrar, no frisado dos cabelos. Então, a Bíblia fala bem claro: não seja o exterior, no frisado dos cabelos. Quer dizer, não seja no frisado dos cabelos. E o que é frisar o cabelo? Era a moda da época. Frisar é encrespar o cabelo. Na época não existia secador. Na época que Pedro escreveu, não existia prancha, não existia alisante, relaxamento. Então a moda era encrespar o cabelo. Estava na moda. O mundo estava tudo encrespando o cabelo. E Pedro avisou a igreja: não seja o exterior, não seja o frisado do cabelo. Não pode. Está bem claro. E hoje em dia, essa moda de frisar ainda tem, mas diminuiu mais. Hoje em dia a moda é alisar, é esticar. E se frisar é pecado, que é uma pessoa ter o cabelo liso, frisar e encrespar, a Bíblia condena. A pessoa que tem o cabelo crespo, duro também, se alisar é pecado do mesmo jeito. Porque tudo aquilo que muda a natureza de Deus é pecado. Se Deus me fez com cabelo preto, é preto. Se Deus fez loiro, é loiro. Se Deus fez crespo, é crespo. Se Deus fez liso, é liso. Nós temos que aceitar a forma que Deus nos fez. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus nos fez do jeito que Ele quis. E quem é você, vaso, para contender com o olheiro? Ah, Senhor, eu não gostei da cor do meu olho. Eu não gostei da cor do meu cabelo. Eu não gostei dessa forma do meu cabelo. Quem é você? Quem sou eu, meus irmãos? Minhas irmãs? A Bíblia está bem claro: o enfeite dela não seja o exterior, a aparência. Deus não se preocupa com a aparência, não. Deus quer que nós se preocupamos em viver uma vida santa na presença dEle. Deus não quer que nós se preocupamos com a aparência para se mostrar para o mundo, que nós estamos bonitos para o mundo, como Jezabel, que quando quis seduzir o rei Jeú, se pintou em volta dos olhos, se pintou toda, se enfeitou toda. A Bíblia fala sobre enfeite de prostituta? Não, nós temos que viver como santos homens de Deus e santas mulheres de Deus. Então a Bíblia é bem clara, versículo 3: o enfeite dela não seja, não, a proibição, não pode, o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias, tá vendo? Você que gosta de usar anel, brinco, pince, cordão para se amostrar, para ficar enfeitada, para andar como o mundo anda. O mundo gosta disso tudo. Mas quando você está em Cristo, você tem que abandonar isso tudo, porque a Bíblia condena, é bem claro. Não seja o uso de joias, como anel, como pince, como cordão, enfim, outros tipos de joia ou bijuterias. É a mesma coisa, né? Na compostura de vestes. Quer dizer, até as vestes do cristão tem que ser simples, sem chamar atenção. Não é uma veste colada, sensual, que isso já é obra da carne, é lascívia. O que é lascívia? É sensualidade. Quantas irmãs estão pregando no altar?
Quantas irmãs estão cantando coral, estão no grupo de oração, grupo de jovem, estão andando sensuais, estão praticando o pecado da lascívia, estão praticando o pecado do adultério, porque os homens olham e cobiça e adultera. Você não vai entrar no reino de Deus se não se arrepender. Então a Bíblia é bem clara, o enfeite delas não seja o exterior. Quantas estão se enfeitando, pintando os lábios com batom? Até mesmo um médico, um doutor muito conhecido, né, muito respeitado, disse que um batom faz um mal terrível para a saúde da mulher. E a Bíblia condena também. Isso é um enfeite desnecessário. O que é vaidade? Vaidade é tudo aquilo que é vão, tudo aquilo que passa, tudo aquilo que é desnecessário. Você não tem necessidade de passar um batom. Deus já te fez os teus lábios da cor que é. Você não tem necessidade de passar um esmalte na unha. Deus já te fez a tua unha do jeito que Ele quis, da cor que Ele quis. E você quer mudar o que Deus fez. O nosso corpo, entenda que é templo do Espírito Santo. Nós não podemos mudar. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Por isso que no Velho Testamento, Deus falou que não dareis golpe no seu corpo e nem fareis marca no teu corpo. Quantos estão dando um golpe no seu corpo, furando a sua orelha, furando o seu nariz, furando a sua barriga, colocando pince, colocando brinco na orelha? Você está dando um golpe no seu corpo. Fazendo tatuagem, está fazendo marca no teu corpo. Entenda que a palavra de Deus é algo espiritual. Você tem que discernir pelo Espírito, senão o diabo vai te enganar. Eu estou aqui para te trazer a verdade da palavra de Deus. Você tem que se humilhar. Você tem que reconhecer. Vai buscar Deus. Vai jejuar, vai orar para Deus te mostrar o que é certo. Não vai seguir no conselho do ímpio. Não vai seguir na vida, o modo de viver do ímpio. A Bíblia condena aqui isso tudo. Repetindo mais uma vez para vocês entenderem, para ficar bem claro. O enfeite delas não seja o exterior, a aparência. Hoje até mesmo os cristãos estão preocupados muito com a aparência. Quantos irmãos e irmãs botando roupinha curtinha, apertada, colada, transparente, indo para a academia malhar e exibindo o teu corpo, que é templo do Espírito Santo, que é para ser conservado em santidade, para ser um objeto de cobiça, de adultério. E muitos, quando os homens de Deus pregam, quando as pessoas de Deus pregam, eles se levantam contra porque são carnais, são desobedientes, são rebeldes à palavra de Deus. Vocês não vão ser salvos desta forma. Vocês têm que arrepender dos seus pecados. Tem que largar essas coisas que são imundícia diante de Deus. A vaidade é pecado. Isso tudo aqui é pecado. O frisado do cabelo, o alisamento, o relaxamento. Tudo isso é pecado. Pintar o cabelo. Uso de joias, de brinco, de cordão, de anel, de pulseira. Tudo isso é pecado. Batom. Fazer sobrancelha. Isso é tudo pecado. Tudo vaidade. Entenda que Deus está me usando aqui para falar com vocês todos que vão ouvir esse estudo neste momento. Vamos ler aqui também, ó. A Bíblia nos fala em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 9. Vamos ver o que a Bíblia nos fala aqui. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modestia, não com tranças, ou com ouro, ou com pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Tá vendo? A Bíblia aqui também nos deixa claro que do mesmo modo todas as mulheres se ataviem em trajes honestos, quer dizer, trajes honestos. Alguns anos atrás, as mulheres se ataviavam em trajes honestos, não saía mostrando sua nudez, a sua vergonha por aí, né? E a Bíblia fala que com pudor. O que é pudor? Pudor é sentimento. O que significa a palavra pudor, que os pastores não ensinam mais? É sentimento de vergonha. A pessoa tem um sentimento
de se amostrar, de se exibir, sentimento de vergonha. Antigamente as pessoas tinham vergonha, hoje não. Hoje colocam um biquíni para a praia, não tem vergonha mais, perderam o pudor. Não tem mais sentimento de vergonha de se amostrar. Perdeu o pudor. Então, pudor significa sentimento de vergonha e modestia. O que significa a palavra modestia também, que não se prega mais na igreja, não se ensina mais? A palavra modestia significa simplicidade, sem vaidade nenhuma. Então a Bíblia nos mostra que o cristão que quer morar com Jesus no céu, ele tem que ser simples, sem vaidade nenhuma na sua vida. Ele tem que ser natural, puro como Deus fez, sem vaidade nenhuma. Sem chamar atenção, mostrando seu corpo. O teu corpo é templo do Espírito Santo. O teu corpo é morada de Deus, do Deus vivo. Então, modestia significa sem vaidade nenhuma, simplicidade sem vaidade nenhuma. O cristão que quer morar no céu, que é fiel a Deus, ele não pode ter vaidade nenhuma na vida dele. Ele tem que morrer para o mundo, como a Bíblia diz. Temos que morrer para o mundo e viver para Cristo. Abre os teus olhos enquanto é tempo. Jesus está te alertando através desse estudo. Então, com pudor e modestia, não com tranças, tá vendo? A Bíblia condena aí a tranças, né? Fazer tranças no cabelo, né? Isso é vaidade, né? Não com tranças ou com ouro, tá vendo? Mais uma vez falando do ouro, né? Ou pérolas, ou vestidos preciosos que chamem a atenção, né? Então tá aí bem claro que a Bíblia condena. Nós lemos aqui 2 versículos, né? 2 capítulos em Timóteo e em Pedro e alguns versículos, né? Então tá aí bem claro para quem quiser ver, né? Poderia ler mais na palavra de Deus, mas só aí já tá bom, né? Qualquer pessoa que tiver dúvida, deixa aí no comentário a tua dúvida que nós teremos o prazer de te responder, tá bom? Que Deus abençoe a todos, que esse ensino venha ser como alimento para a nossa alma e como edificação para a nossa vida espiritual. Deus abençoe a todos. Quem despede todo, seu irmão em Cristo, pastor Carlos Júnior, da Igreja Pentecostal do Filho de Deus. A paz do Senhor Jesus a todos e Deus abençoe.